Olá, bom dia, Adinei Lopes, da Notícias Cidade. Estamos aqui na Secretaria de Saúde. Vamos conversar com o secretário, Manuel. Ele vai estar explicando aí, hoje entra em vigor mais uma mudança na alteração em relação aí ao Covid-19. Vamos conversar também sobre o atendimento nos postos de saúde relacionado aí ao município de São Bento do Sul. Muito obrigado, desde já agradeço ao secretário de Saúde, Manuel, pelos esclarecimentos. Nós fizemos alguns vídeos no hospital, tivemos uma visualização, alguns chegou a 27 mil. Já é a segunda vez que estou entrevistando o secretário de Saúde. O primeiro vídeo dele deu 19 mil. E ele vai estar aproveitando a oportunidade das visualizações, do alcance do Notícias para explicar as mudanças que ocorreram a partir de hoje a respeito ao Covid-19 em São Bento do Sul. Ele fez um vídeo na sexta-feira, teve uma visualização de 1.000 e pouco, quase 2.000 pessoas alcançadas, mas seria interessante que toda a população são-bentense alcançasse mais o que está acontecendo em São Bento do Sul, para que nós possamos nos cuidar da nossa saúde. Desde já, obrigado. Um bom dia para o pessoal. Bom dia a todos. É um grande prazer e obrigação, que não dizer, de ser transparente para toda a população de São Bento. E me coloco à disposição para as perguntas que forem necessárias e para responder tudo aquilo que eu souber responder. Apenas alerto a todos que, no que diz respeito à Covid, as coisas mudam de minuto a minuto, né? O que era válido para ontem, hoje não vale mais, então pode ser que alguma coisa que eu possa eventualmente responder que não esteja exatamente no que está se preconizando para as 10 horas do dia de hoje, né? Mas isso vão ser coisas espartas, com certeza. Essa entrevista ela vai visar mais educação sobre saúde, porque nós temos pessoas que acompanham de Rio Negrinho, Jaraguá do Sul, Joinville, Canto Alegre, Piém, Canoinhas, Itaiópolis. Ele vai ser um vídeo mais educativo. Ele não vai se abranger somente para o município de São Bento do Sul, porque se trata de um mesmo problema, a saúde em questão aqui no Brasil. Quais foram as mudanças que a partir de hoje, a respeito do Covid, o que pode e o que não pode no comércio? Vamos começar pelo comércio. Vejam vocês, há meses atrás o Estado de Santa Catarina estabeleceu previamente as normas que são aplicáveis para cada um dos níveis da chamada classificação de risco, que para o Estado são gravíssimo, o grave, né, o alto e o moderado. Ok. Estamos no gravíssimo. Então, as ações que se fazem no gravíssimo, no grave, elas praticamente são muito semelhantes umas às outras, mas com graus de intensidade maior. Então, o que se abria um restaurante para, estamos em 80%, 70%, se baixa para 50%, se baixa para 30%. Tá? Mas o que não se pensa em momento algum, até porque o próprio governador, ao ser reempossado, já deixou claro que não haverá novo lockdown. Né? Não há esse risco de fecharmos comércio, de fecharmos tudo, porque na prática viu-se que não funciona do jeito que a gente esperaria que funcionasse. Né? Então, aquilo que já se fazia se tornou mais rígido. Por exemplo, nós tínhamos já liberado um restaurante para a mesa de 8 pessoas. Agora ficou para 4. Ah, mas somos em 4 em casa e tem o meu bebê que tem, sei lá, 3 anos. Não, família continua sendo 8. Até por uma questão lógica, né? A família já convive em casa sem máscara.
né? Estão todos sadios. Vão no restaurante, em 6 vão ter que pegar 2 mesas. Já o cara do restaurante já está tendo uma dificuldade, porque já está tendo que fazer o espaçamento. Mas o que se diz em termos de o controle que nós temos que ter, acho que todos sabemos e estamos sabendo já há muito tempo, com muita convicção. O que funciona é, eu diria que em primeiríssimo lugar o distanciamento social. Em segundo lugar, a lavagem das mãos com muita frequência. E em terceiro lugar, a máscara. Por quê? Porque existem provas de que quando 2 pessoas conversam a uma distância de 1,5 m e os 2 estão de máscara, a chance de se contaminar é bem menor que 1%. Se eles estiverem a menos de 1,5 m e os 2 sem máscara, a chance é praticamente 100% de haver a contaminação dos outros. Por quê? Porque aqueles perdigotos que a gente vê, que saem das nossas bocas, quando a gente fala, canta, espirra, eles viajam em torno de 1,20 m. Né? Então é impossível você não contaminar a roupa ou o rosto. Até porque você, ao conversar, você mira o rosto da pessoa. Então é quase impossível você não contaminar o rosto da pessoa. Uma partícula ou outra cai. E se cai no rosto, e depois a pessoa passa a mão no rosto, e depois, por qualquer motivo, ela passa a mão na boca, está feita encrenca. Ou se ele cair diretamente na mucosa da conjuntiva do olho, também já houve a contaminação direta. Né? Então, basicamente era aquilo que nós já vínhamos fazendo, com maior rigor. Né? Vejam que no regime gravíssimo, as escolas ficam fechadas. Mas tivemos na semana passada, antes do governador assumir, né, um decreto da governadora liberando as escolas. Né? Então, como eu falei no comecinho da nossa entrevista, nos perdoem se algumas coisas não estão exatamente, porque nós estamos num emaranhado de decretos, portarias e leis, né? Emaranhado esse que nos faz contradizer de tarde o que a gente afirmou pela manhã. E o interessante é que quando você fala com pessoas que entendem de lei, que entendem de Constituição Federal mesmo, observa-se que todas essas portarias, decretos, na verdade, se levadas ao pé da letra, são inconstitucionais e muito mais, elas são contra a Constituição mesmo, são anticonstitucionais, porque privam as pessoas dos seus direitos, né, básicos, mais importantes, que é a liberdade, o ir e o vir, e etc. Né? Mas acaba se aceitando como uma forma de proteger o semelhante. Falando em liberdade de ir e vir, eu acredito que não tem um decreto estabelecendo o número de pessoas, mas um conselho, né, da saúde de São Bento do Sul, quantos membros por família a irem aos supermercados, qual é o seu conselho? Rugininho, já tivemos de tudo, né? Já tivemos assim, marido e mulher não podem entrar junto. Aí você descobre que um entra antes e o outro entra depois e pronto. Criança abaixo de 12 anos não pode entrar no supermercado. Aí vem um decreto do governador liberando, foi, né, uns meses atrás, liberando o supermercado para quantas pessoas quisessem entrar. Né? A minha recomendação, que seria lógica, é que quanto menos vezes nós formos ao supermercado e quanto menos, né, pessoas formos ao mesmo tempo, melhor. Mas na última reunião do Comitê de Covid, nós chegamos à conclusão que se colocar o álcool em gel na fila do caixa, onde cada pessoa que passou pelo supermercado e que já, teoricamente, hoje nem está sendo tão obedecido assim, né? Teoricamente já usou o álcool gel na entrada, depois usou o álcool gel para higienizar em parte o carrinho. Se na volta, depois que ele manipulou alimentos que foram pegos por as pessoas, não quero esse, bota ele de volta, aquele alimento pode estar
tá? Aquela lata, aquele pacote, pode estar. Os vírus permanecem em ambientes não ensolarados, tá? Bem mais do que 12 horas. Tá? Em ambientes com sol radiante, em torno de 30 minutos eles estão mortos, por dessecamento e porque a temperatura que eles suportam não é muito maior que 26 graus quando não estão dentro da célula. Quando estão dentro da célula, eles se comportam como se fosse um presidiário num presídio, e aí, se você quiser matá-lo, você vai ter que enfrentar todo o sistema de segurança para chegar lá. Aí eles se tornam extremamente fortalecidos. Mas no ambiente, numa maçaneta, por exemplo, se você passar um álcool gel, em poucos minutos ele está morto, né? Se você não fizer nada, ele pode permanecer horas. Umas pesquisas disseram que fica 3 dias, mas as últimas observações dizem que são horas o que ele pode ficar numa maçaneta, por exemplo. Mas é possível se contaminar por maçanetas, por corrimão, né? E pelas barras dos supermercados, dos carrinhos dos supermercados e etc. Então, recomendação desse secretário, que é médico também há 46 anos. Não devemos ir todos ao supermercado ao mesmo tempo. Eu tenho optado, vai minha esposa ou eu, né? Tá? E recomendo isso. E vou, um de nós dois, quando eu tenho meus filhos jovens em casa, vão eles. Aí eu prefiro ficar em casa e não vou no supermercado. Por quê? Por uma forma de proteger. Já estou exposto aqui na linha de frente desde março, né? Assim como todos os outros funcionários desta secretaria estão expostos. Já tivemos portarias e decretos do nosso município, onde toda a administração pública ficou em casa, né, com salário integral garantido e trabalhando aqueles que podiam através de home office. Né? A saúde não. A saúde esteve o tempo todo, não teve essa regalia nenhuma. E interessante é que além de não ter essa regalia, né, ainda por cima as tentativas que este secretário fez para que aquele período fosse, digamos assim, compensado na forma de qualquer reajuste, qualquer coisa, não se tornaram frutíferas, porque entraram aqueles problemas ligados à isonomia. Os outros funcionários simplesmente afirmam de que eles foram para casa, mas que eles não foram o que quiseram, foram mandados, eles também querem, e se torna extremamente difícil de você conseguir fazer uma coisa que seria absolutamente justa, que seria fazer uma compensação ao funcionário da saúde que está expondo a sua vida em risco. Eu, inclusive, separei algumas pequenas coisas aqui, espero achá-la com um pouco mais de rapidez, né? Apesar que são vários documentos, mas ele está meio que separado, aonde consta o número de pessoas que estão separadas atualmente da sua função. Né? Mas posso dizer, não achei aqui com facilidade, mas posso dizer para você, aqui na minha frente, 22 pessoas até a data de hoje. 22 pessoas. Sendo 3 médicos, temos uma inclusive que estava em estado pré-intubação no hospital. Né? 3 enfermeiros, 7 auxiliares de serviços gerais. Interessante que os auxiliares de serviços gerais não são tantos assim. O que acontece é que, pelo fato deles fazerem a limpeza, de uma forma ou de outra, ao varrer o chão, coisa assim, devem levantar o pó e acabam pegando o vírus, né? Porque são a maioria. Agentes comunitários de saúde, 3, né? E olha que para os agentes de saúde, eles vão de casa em casa, mas estão proibidos de adentrar nas casas. Eles fazem a pergunta do portão, né? Se eles entrassem dentro de casa, em casa, teríamos, ao invés de 3, teríamos 49, sei lá, dos 100, quase 100 que temos, né? Recepcionistas 2 e farmacêutico 1. Então, 22 em 474. O hospital, que está uma linha de frente maior ainda, hoje, até quinta-feira, quando fizemos o comitê de crise, havia 25 pessoas afastadas pelo Covid.
porque se contaminaram, porque parente, esposa, marido, foram contatos, né? E outros porque pegaram mesmo, né? Sendo que aqui somos 474 pessoas e lá no hospital são 270 aproximadamente no total. Portanto, pode ver que a proporção deles é praticamente o dobro da nossa. Quanto mais estiver perto do vírus, maior a chance de contaminação, né? Então, vejamos que temos que ver o quanto essas pessoas que estão na linha de frente são importantes e o seu heroísmo, né, frente a essa pandemia. Foi falado ali no decreto da volta às aulas e foi retirado de novo. Em São Bento do Sul, na mídia, colocaram que houve até um movimento de querer forçar os colégios particulares a volta às aulas. Hoje nós estamos no dia 30 de novembro, se o ano todo não teve aula, né? Eu acredito que os alunos agora em um mês, ou menos de um mês, pelo bom senso, pela lógica, seria que não tivesse mais mesmo, porque não vai recuperar, né? Seria, não sei, uma questão, talvez um ego, uma política, eu não sei. Mas a volta das aulas vai ter ou está decretado que não vai ter do mesmo jeito? No caso de gravíssimo, não vamos ter a volta às aulas, né? E não é só para o gravíssimo, porque se o gravíssimo fosse no primeiro mês do ano, né, e houvesse um decreto estadual dizendo que teríamos que voltar, até poderíamos, né, imaginar do seguinte: voltamos, fazemos um trabalho mais acentuado, mais rígido, né, em afastamento social, limpeza de mãos, para que as crianças pudessem circular. Mas você falou com propriedade, agora no fim do ano, faltando, hoje dia 30 de novembro, faltando 23 dias na prática para o Natal, porque a partir de 23 as pessoas só saem para fazer compra. Agora vamos começar as aulas. Não tem fundamento realmente. O que aconteceu foi o seguinte: o governo do estado, né, estabeleceu um critério que se chama plano de contingência para que houvesse o retorno. Aquele plano de contingência tem muitos itens que têm que ser observados. São no mínimo 17 itens importantes que as escolas, uma por uma, e o município como um todo, né, tiveram que montar. Então, o plano de contingência do município de São Bento foi elogiado no governo do estado como um dos mais completos. Tanto é que foi usado como modelo para outras cidades que, porventura, não estivessem tão adiantadas. O que acontece é que não é só o plano, né, do município. O plano do município serve como um modelo básico, né, um gabarito, para que cada escola depois possa ter o seu próprio plano. Então, no comitê, não que esta quinta-feira, se não me engano, na anterior, porque uma por semana, né, estou fazendo isso desde março, então, me perdoe se eu não posso especificar exatamente qual foi, percebemos que havia 7 escolas que já tinham o seu plano de contingência aprovado pelo grupo que faz o comitê da contingência da educação, que são 50 pessoas. Naquele momento em que foi feita a reunião, a última escola tinha sido o Frebel, né? E tinha sido aprovado o plano dele, né? Aí o que aconteceu? As outras escolas, aí começa assim, aquelas outras escolas que porventura não tinham o seu plano aprovado, obviamente que insistiram, para minha surpresa, insistiram para que o frevo não pudesse começar. Tanto é que ele começou numa segunda-feira, na quarta tivemos que fechar. E para minha surpresa, a ordem não veio de outras, mas veio de uma reclamação das próprias outras escolas particulares. E imagino, e aí posso estar falando, não posso estar sendo correto, né? Não, imagino que não estavam preparadas para reiniciar as aulas, ou acharam que era uma temeridade, né? E aí deve ter entrado o fator, desculpe, isso é laringite, deve ter entrado o fator
lei do mercado, né? Onde a concorrência, né, não quer permitir, por exemplo, que um comece se ele não pode, não quer que aquela loja abra e se ele não pode abrir, né? Porque não tem... A gente entende nesse O ponto. ponto de vista de cada um. É o ponto de vista de cada um. Mas, logicamente... E nós sabemos também que se vir em cima da hora, pode começar as aulas, até no ensino municipal estadual, até reunir todos os professores e treinar para pôr em prática, leva alguns dias. Então, e agora, como nós estamos já no fim do ano, não compensa. Vejam bem, Rudinei, você falou corretamente de novo. Mostra que tem uma boa avaliação. Veja, nós temos 11.500 crianças na escola pública e umas 2.700 na escola particular. Se você somar esses dois, né, você vai ver que são 13 mil pessoas. Então vamos comparar com um fato famoso, né? Um Titanic, um navio, Titanic. O navio Titanic, acho que eram 1.500 pessoas mais ou menos que transportavam aquela vez. Né? Muito bem. Então imagine a quantidade, dá 10 Titanics. Estou falando de Titanic por quê? Porque ele tem uma inércia. Você não consegue dar ré nele. Né? Você pode mal mudar um pouquinho o seu curso, porque é muita criança para você reagrupar, muita escola, muita professora para chamar, muito ACT que tinha sido demitido pela própria pandemia, que teria que ser readmitido, né, por um processo simplificado, né, não concurso, mas um processo simplificado. A inércia, a gente chama de inércia, a inércia é tão violenta que depende de semanas ou meses para começar. Então eu não vejo porque agora, faltando tão pouco para o final do ano, né, onde as pessoas vão querer tirar férias, mesmo que seja no quintal de casa, né, mas começar agora um ciclo de aulas. O importante seria preparar-se muito bem para, em março ou fevereiro do ano que vem, né? Preparar-se, porque de repente ninguém garante que nós não estejamos, como está a Europa neste momento, de novo sofrendo as consequências de um aumento vertiginoso do número de casos. Para nós estar encerrando esse assunto, só eu vou colocar minha conclusão do ponto de vista, se quiser respaldar uma coisa. Nós acreditamos que se o governo quer liberar as aulas e analisar a qualidade do Covid, o avanço ou não, programar uns 3 meses antes para tal mês, depois já colocar um plano de toda uma segurança e treinar todos os professores. Para a população também, ela é agressiva quando ela recebe, ela entra em caos, assim como nós não estávamos esperando o Covid, e agora a volta às aulas, ele dá muita reclamação de volta ou não volta, então teria que ter, bem antecipado, junto com o governo estadual e município, programar para uns 3 meses antes para colocar em prática todos esses cuidados, e se agravasse, daí teria que voltar atrás. Mas coloca-se, o governo fez, volta às aulas agora. Daqui a pouco, não volta. Não volta, volta, não volta. Então isso aí acaba caindo na Secretaria de Saúde. Geralmente o secretário acaba levando toda a culpa, e a gente está fazendo aqui para fazer pergunta. Eu agradeço ele, porque ele abriu a porta da Secretaria para nós estarmos discutindo esse assunto. Para perguntar o que quiser, qualquer assunto. Agora nós vamos perguntar o que quiser perguntar, assim, agora as pessoas que estão sentindo os sintomas de Covid, ou machucaram o pé, ou estão passando muito mal, tem uma livre demanda nos postos de saúde, ou não tem, ou por que alguns postos de saúde, os médicos, eles não querem atender. O pessoal reclama que eles atendem lá fora, mas é o procedimento padrão. Mas isso não vem ao caso. É o caso da minha mãe, que a gente foi no Mato Preto, na semana passada eles marcaram para hoje, eu vou poder levar ela hoje lá. Então vamos ver se eles vão atender. Só que existem quantas fichas por dia cada médico nos postos de saúde? Eu vou te responder a pergunta, se você me permite. Quando eu fiquei sabendo a respeito de alguns assuntos, inclusive relacionados com muitas outras pessoas, fiz um levantamento. Por exemplo, eu vou te dar 3 ou 4, né,
Posso te dar, por exemplo, Mato Preto, mas deixa eu chegar lá primeiro. Óculos que eu preciso. Vamos lá. Estratégia Saúde Família. Serra Alta, no mês de 1º de novembro a 26 de novembro. Sim. Nós tivemos 295 atendimentos, uma média de 21 por dia, de segunda a sexta. Tá? Serra Alta, o 2, que é o Caique, 614, uma média de 34 por dia. Ela é uma cidade, né? No 3, né? No 3, aqui no Centenário, 421, média 23. No 4, também no Centenário, 419, média diária 23. No 5, Cruzeiro, 556, média 30. No 6, no Cruzeiro, o antigo, 257, 14. Né? Aí vai pela característica do médico que trabalha, o estilo de trabalho. Né? Entendeu? Bom, o Alpino, 461, média 25. Na Urca, 309, 17. Serra Alta, 300, no 10, 327, média de 18. No 11, Vila São Paulo, 109 só, média 11. Por quê? Porque a médica titular está afastada desde março, por ela ser de alto risco à Covid, né? Ela foi afastada legalmente, te digo. Então lá nós temos que fazer um rodízio, nós somos um time, né, que tem um banco muito pequeno, sabe, Ney? Muito pequeno. Então quando um jogador se machuca lá, a gente tem que fazer quase que rodízio dos outros 10 para poder fechar gol, por exemplo. Né? É isso que acontece. No Mato Preto, quantidade 432, média de 24 por dia. Aí veja o que acontece. Estão autorizados a atender tudo. E a partir da semana passada, nós colocamos que a partir de hoje, então, não há mais, foi suspenso o agendamento. O agendamento... A partir de quando? A partir de 27, mas com data para começar hoje. Sim. Por que isso? Veja como é fácil de explicar, Rodinei, né? Isso. Como é fácil de explicar. Quando veio a Covid, as ordens eram, inicialmente, país e estado, só se atende Covid. Tá? Todas as doenças chamadas eletivas, aquelas que não são emergenciais, ficaram suspensas. Aí está. O rapaz que pediu um exame e quer mostrá-lo, né? O cara que já consultou e quer ter um papo com o médico para ver como é que está o seu tratamento, a pessoa que toma um medicamento controlado e sem o qual ele surta, né? Tudo isso na prática ficou em suspenso. Eu tenho alertado desde o começo da pandemia que o dia que houvesse a liberação, nós íamos ter um verdadeiro tsunami, eu uso, de doenças que foram negligenciadas em todos os municípios do Brasil, todos. O que aconteceu? Quando o governo do estado liberou as cirurgias eletivas há uns meses atrás e os tratamentos eletivos, nós liberamos para o tratamento eletivo nas nossas unidades. A demanda, o tsunami de pessoas que acorreram aos postos e agendaram consultas, fez com que a nossa agenda esteja fechada até o dia 31 de dezembro. Não foi para além, porque a gente não abriu na gestão dos outros. Então, ficou assim, não tem consulta. Por quê? Porque todas essas consultas do dia já estavam agendadas anteriormente. Não, mas, gente, vamos lá. Pré-natal, emergência. E a emergência não é o paciente apenas que estabelece. O paciente te sinaliza a emergência, mas o corpo, né, a equipe que está na unidade sanitária tem treinamento para saber discernir o que é uma coisa que é uma
alguém que está se fingindo, por exemplo, de uma coisa que é real, né? Eles têm isso, né? Essa capacidade. Então, pré-natal, emergência, né? A parte de crianças, né? Consultas de criança, tudo isso, e obviamente o quadro respiratório, isso não parou em momento algum. O que acontece é que são, viste quantas unidades são? São 21 unidades que prestam serviço ao município. Tá? E mesmo que a gente tenha uma coordenação muito competente, que é para fazer a coordenação disso, mas sempre nos escapa em algum momento, em um posto ou um outro, o cara ou não entende, ou não entende o que foi lhe passado, ou simplesmente faz de conta que não entendeu, também tem isso. Mas na imensa maioria das vezes, nós temos um pessoal que leva a sério, né? Você me referiu que levaste a tua mãe lá, não havia consulta e que o médico estava lá fora, na tua frente, fumando, lembra? Pois é. O que fazer? Processo administrativo... Ou por consulta? Não existe produtividade no serviço público. Já entro nesse assunto. Tá? Veja bem, processo administrativo, a sua mãe precisaria de atendimento já, não é isso? Um processo administrativo, ele vai correr o ano de 2021 inteiro e só vai terminar em 2022, mais ou menos. Ou seja, isso não resolve o problema da mãe, resolve para frente. Resolve para frente uma eventual, digamos, demissão dessa pessoa. Mas o que nós temos visto? A gente faz um processo administrativo correto, segue todos os trâmites, chama a testemunha de recusação dentro daquilo que já... Porque se você inverter a ordem da ouvida, a testemunha, pronto, o processo não vale mais. Aquilo é um negócio complexo, não sei se tem curso de direito, eu não tenho, mas é muito complexo. O processo, ele tem que ser seguido como se fosse um ritual de missa. Você não pode começar pelo término, você tem que começar pelo início e vai seguindo os passos. Qualquer inversão de valores, pronto, não funciona mais. E mesmo assim, os dois processos que nós temos terminados, que demoraram praticamente um ano para acontecer, foram revertidos, né, na justiça. Um deles, inclusive, do prefeito eleito, né, que na verdade não foi revertido. Como no Brasil, para que você... Quando a gente assiste um filme americano e o juiz de primeira instância bate o martelo, entra o policial e leva o sujeito algemado. Já perceberam isso, né? Lá o juiz bateu o martelo, não tem choro, vai. Aqui não. Aqui ele vai à segunda instância. Aí a segunda instância não é suficiente. Aí vai para o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal demora 30 anos para pegar um caso. Resultado, foi feito de tal maneira, a nossa Constituição se cercou, porque é uma Constituição cidadã. Eu lembro bem quando Ulisses Guimarães levantou e disse: esta é uma Constituição cidadã, ou seja, protegia os direitos dos inocentes de uma forma tão ferronha que praticamente não consegue pegar nenhum culpado. Porque o culpado entra pela mesma porta e diz que aonde passa o boi, passa a boiada. Então, o que aconteceu no caso do nosso prefeito eleito? Ele conseguiu uma liminar, aí diz claramente, provisória, para ele poder correr. Por quê? Porque vamos e suponhamos que lá na segunda instância ele seja declarado inocente, ele teria sido prejudicado e não poderia ter corrido. Nesse sentido, tem toda a razão. Só que ele não foi inocentado, porque a juíza daqui foi cirúrgica, né? Concordou ipsis litteris com tudo que foi saído de dentro da prefeitura municipal, porque o processo foi correto. Lá em Florianópolis, agora, vai ser feito o julgamento do mérito, não vai ser feito o julgamento do mérito. O mérito é aqui. A justiça funciona assim. O mérito se decide na primeira instância.
na segunda instância em diante, eles estão tão longe dos fatos que eles não conseguem avaliar o mérito. Se o cara pecou ou se não pecou. Eles vão avaliar se o procedimento de condenação foi levado corretamente para e passo. É isso que eles vão fazer. Se o procedimento de condenação não tiver nenhum tipo de vício que o impeça de chegar a bom termo, vai ser confirmado. E aí a chapa vencedora vai ter um problema, porque ele vai ser deixado inelegível e não vai poder governar. Graças ao bom Deus, a gente precisa de uma boa gestão. Nós temos o vice, que eu não sou um especialista em direito e muito menos eleitoral, mas imagino que na ausência ele pode assumir as funções, e aí sim, pode ter certeza absoluta que ele vai estar limpo que nem água cristalina, portanto não teríamos nada a reclamar, mas que seja dita a verdade, não foi inocentado de coisíssima nenhuma, apenas deram para ele uma oportunidade de correr a eleição e ganhou a eleição, né? Agora deixou, eu acho que agora ele deixou o trabalho para os magistrados, né, que vão fazer o julgamento disso. Em Florianópolis até é mais difícil, porque aumenta a sua responsabilidade, né? Agora eles têm um prefeito eleito que tem que julgar, né? E isso acaba tendo peso. Acaba tendo mais fiscalização e o seu nome está em todos os lugares. Né? Exato, acaba tendo peso, porque pro desembargador vai ser muito fiscalizado. O prefeito, né, no caso, porque o Estado tem muitos municípios e se a pessoa digamos, não apareceu, ela não foi em mídia, ela vai governando do jeito dela. Agora tem muitos olhos. Né? Então, acredito que ele aceitou um grande desafio. Né? Aceitou. Até tem que ver que ele tem até... Ninguém pode lhe tirar a coragem, né? Porque ele anunciou recentemente, pode ver que ele estava bem mais magro agora recentemente, né? Bem mais magro do que estava nós. Por quê? Porque ele está em tratamento de um câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia, e todos nós sabemos que isso é altamente incapacitante, no sentido assim, de tirar as forças da pessoa, deixá-lo sempre cansado. Então, nesse sentido, tem que tirar o chapéu, que ele, de fato, tem coragem, não há dúvida que tem coragem. Espero que ele tenha toda essa coragem para enfrentar as coisas que ele prometeu, né? Porque, por exemplo, ele prometeu fazer um trabalho de os médicos trabalharem por produtividade, né? E isso certamente não vai poder ser feito, porque aqui está o termo de ajustamento de conduta, que vai proibir completamente isso. Não existe. E esse termo de ajustamento de conduta foi firmado pelo prefeito Fernando Malon e não tem volta. Então isso seria só mais uma promessa de campanha que não poderia ser... Não, ele vai ter que fazer o que talvez outros fizeram, fazer de conta que não está acontecendo nada e fechar os olhos. Mas depois dos acontecimentos desta gestão, vai ser muito difícil fechar os olhos. A população, os únicos que estão a favor disso é a classe médica mesmo, que de uma forma ou de outra foi favorecida. E dentro da classe médica tem muita gente que nem sequer concorda com isso, muita gente. O que acontece é que foi vendida a ideia de que absolutamente todos estariam reunidos em volta de uma defesa de um interesse pessoal, ou que tu sabe que toda generalização é simplesmente burra, né? Porque, ou pelo menos é burrice da nossa parte achar que todos pensam do mesmo jeito, né? Pode parecer que pensam do mesmo jeito, mas nós sabemos que não é bem assim. Vou falar um pouco na demora, vou explicar, até por causa que ele é particular, mas eu conversei, ele me deu uma entrevista, de 40 minutos mais ou menos, ele explicou assim para mim, o diretor do hospital, Rodinei, uma coisa eu falo para você, isso sempre foi assim, eu não posso fazer nada, não posso mudar. Dos candidatos que nós entrevistamos e avaliamos, o único que falou que dá para fazer um hospital, ou
ou ter dois, ou melhorar o hospital, ou tirar dali, em questão de várias coisas, trânsito, outras coisas. Pois Marbeck, ele prometeu, era promessa de campanha no hospital. Esse médico que ganhou agora, o Dr. Clemanzini, ele acha que não é necessário. Só que, como o próprio diretor falou que isso sempre foi assim e ele não pode fazer nada, na minha interpretação, posso ser que eu erre. Então, vai continuar a mesma coisa. Claro que já está ao término, e antes nós não tinha tantos problemas por causa da Covid. Eu acredito que talvez as pessoas agora mudem. Será que precisa mesmo no hospital com essa pandemia? Que nem agora, mesmo depois da reportagem que eu fiz lá, teve uma mulher lá que a mãe dela trabalha no hospital, ela ficou 6 horas lá esperando para ser atendida. Então a gente vê que até porque os postos aí, o pessoal às vezes não tem, ou talvez seja a educação das pessoas, tudo vá para o hospital. Agora nós vamos falar um pouco, que é a pergunta voltando lá, o pessoal procura hospital em que sentido? Qual é a recomendação sua? Já que não vai ter um hospital novo, e ali é fato. Em 1988, antes, o pessoal que tinha dinheiro pagava, e o que era atendido era que para contribuir com a INSS. Depois entrou a lei que todos têm direito, independente se tem dinheiro ou não. Até aquele senhor lá, o Vidal lá, ele me chamou lá e eu vi que é a realidade. Ele falou, ó, veja, a Unimed não tem ninguém. O SUS está assim. Ele falou, eles atendem primeiro da Unimed, mas é um direito deles que é um colégio particular. Só que daí fere a Constituição de 1988, que minha mãe, nós ficamos lá, não foi atendida, várias pessoas ficaram 8, 9, não foram atendidas, até o outro saiu, foi para o postinho, eles falaram, aqui não tem nada, só atende convite, vai embora, não deu ótimo para vocês, viu? Que é fato. O que nós podemos fazer? Boa pergunta. Né? Ela mesmo vai ser uma resposta longa, mas o que pode ser feito? A educação do povo e todos para o hospital, só que eu acredito que não, porque no caso da minha mãe não fomos atendidos, e teve no meu celular muitos outros depoimentos, indicações, é só e deixar outros aberto. postos não foram. Agora vamos passar uma borracha por cima disso aqui, e agora na sua gestão, secretário de Saúde, a recomendação para as pessoas procurarem o quê? Os postos de saúde? Neste momento, a recomendação é que seja procurado inicialmente o posto de saúde. Durante a gestão, grande parte da gestão, ou toda a gestão, nós mantivemos abertos os chamados pãezinhos. Os pãezinhos são aqueles postos que ficam abertos até 21 ou 22 horas após, e para pãezinho não tem territorialidade. Ou seja, qualquer pessoa de qualquer parte, de qualquer ponto do nosso município poderá correr. Onde nós temos pãezinhos? Nós temos em Serra Alta, Cruzeiro, tá? Centenário e no centro. O centro vai até as 22 horas, os outros vão até 21 horas. Tá? Isso está funcionando há meses, há anos, os pacientes. Então, aonde é que a coisa não funciona? Quando um paciente chega até um postinho, e como acontecia agora esses dias atrás, que te expliquei na reunião passada, as listas, vamos chamar lista, a agenda estava cheia de pessoas que são eletivas e que deram graças a Deus um mês ou dois atrás de que finalmente iam poder mostrar o raio-x que fez em janeiro, e que a pandemia não deixou. Então, nesse momento, se um paciente não tem um atendimento, ele tem que ser já encomendado, reencaminhado, entra em contato com o posto onde há um pãezinho e que diz, tem uma paciente aqui que vai ter que se dirigir até vocês. Tem funcionado bem na imensa maioria dos casos. Sempre pipoca um problema aqui, um problema lá, isso é sagrado. Por quê? Porque você depende de seres humanos, você depende da boa vontade desses seres humanos. No teu caso é específico. Se eu chego em qualquer momento da minha vida de 46 anos, em momento algum,
alguém poderá me acusar de que chegou alguém para a minha pessoa e disse, olha, eu preciso de um atendimento, até uma receita de controlado, porque eu não uso, mas sei que as pessoas surtam se não tiver. Eu sempre fiz isso. Eu fiz isso. Muitos outros médicos, colegas meus, fazem isso. Fazem isso, de coração eles fazem isso. Eu te direi, a maioria faz isso. Mas no meio dessa maioria, tem um e outro que prefere ficar fumando. O que você faz com ele? Bate-se, surra-se. Veja que situação. E você sabe que o funcionário público, né, ele tem um arcabouço de proteção, né, que é a estabilidade de emprego. A estabilidade de emprego, e isso eu digo até como funcionário público que já estou aposentado, que o arcabouço da estabilidade protege a todo, mas protege muito mais ao mau funcionário. O bom funcionário público passa a sua vida inteira trabalhando e nunca depende, nunca precisa de um artigo sequer do Estatuto para protegê-lo. Porque ele faz tudo certo. Quem precisa se agarrar no Estatuto e sabe ele de cor, de ponta a rabo, é o mau funcionário, esse pode ter certeza. Esse pode ter certeza. Vou fazer uma pergunta ali. Perdoe a minha ignorância, mas eu vou perguntar porque eu não sei mesmo. Todos somos ignorantes em alguma coisa, né, Rodinei? Eu não entendo nada da eletrônica, por exemplo. Eu não posso falar dos outros postos. Daquilo que eu não sei, eu não entro nem no meta questão. Tá. Vamos falar do Mato Preto. Ali, mesmo antes da pandemia, o médico ele atendia a sua agenda lá e tal, mas ele tem que permanecer lá no posto. Se chegasse qualquer pessoa lá, ela teria que passar por uma avaliação com a enfermeira. Passando mal ou não passando, mesmo que o médico não atende. Aí ela tem uma porta, no consultório dela, que já vai lá para o consultório médico. Aí se torna aquela brincadeira do telefone sem fio. Aí ela fala, o que você tem? Aí ele consulta com a enfermeira, que ela não é para fazer isso. O médico. Aí ela consulta, ela fala, só um momento que eu vou lá conversar com ele. Daí ela vai lá e fala tudo para ele, daí ela volta, fala. Então isso sempre funcionou assim. Isso aí é uma ordem ou é uma... Veja bem. Por que acontece isso? Mesmo não atende. A atenção básica estipula que o primeiro contato seja feito com a enfermeira. A atenção básica, né, que você sabe que toda a sua organização emana do governo federal, estipula e coloca a enfermeira como uma pessoa de altíssima confiança, quase médica, na verdade. E frente a alguns médicos, elas são até melhores, posso te assegurar. Tá? Porque quando o médico não te olha na cara e ela te faz um interrogatório, eu tenho a impressão que ela está sendo muito mais médica do que ele. Certo? Em questão de atendimento. Em questão de atendimento. Estou falando em atendimento. Então, sim, você tem razão nesse sentido. Funciona assim em praticamente todas as unidades. Não porque o Manuel tenha feito isso, mas porque é assim que está estabelecida a chamada APS, Atenção Primária à Saúde. E onde é que entra a demanda daí, livre, se daí isso funciona assim? Sim, por exemplo, agora não vai ter que ter lá fora um técnico de enfermagem que vai te dizer se o paciente está tossindo ou não. Se está tossindo, vai ser desviado para uma sala onde vai haver lá alguém que vai se paramentar toda, parece um escafandrista, né? Todo cheio de... para proteger o nosso funcionário, o que é importantíssimo e essencial. Né? E se o paciente não tiver nenhuma queixa respiratória, sei lá, caiu, parari, pararó, está com uma varize que está inflamada na perna, qualquer coisa do tipo, aí ela é encaminhada, a enfermeira vai fazer a parte inicial. Na imensa maioria dos postos, se não em todos, vai ser medida a pressão, vai ser medida a temperatura, né? Certo? Vai ser visto. Agora nós estamos fazendo, porque temos os oxímetros, estamos medindo a oximetria dos pacientes, e aí sim, tudo isso é colocado no computador, e o médico vai ter, na hora que o paciente adentra, o médico já tem todas aquelas informações para simplesmente fazer o que ele teria que fazer. O que ele teria que fazer?
algumas perguntas que ele achar interessantes que não estão na relação que foi trazida pela enfermeira e fazer o exame físico do paciente, que a enfermeira não está habilitada e nem autorizada legalmente para fazer. É isso que se espera que se faça em todas as unidades de saúde. Qualquer outra coisa que você tenha escutado dizer que não foi assim, né, não está sendo levado a sério o atendimento de saúde público, porque no privado dificilmente é feito desse jeito. O paciente chega lá, ele conta para o médico te leva para uma mesa de exames, te dá uma olhada, se você se queixa de uma hérnia, pelo menos ele vai ver se você realmente tem essa hérnia, né? É assim que faz. Espera-se que no caso do médico que atende uma unidade sanitária, seja feito exatamente do mesmo jeito. Até porque, até peguei o papelzinho aqui, né? Um médico que está começando para 40 horas ganha R$ 14.164,84 de início, né? E até vou te mostrar, olha quanto ganha um secretário. Bem menos, exatamente. Né? E tenho toda a responsabilidade de tudo, até o que eles fazem nas costas da gente. Por isso que eu fiz questão de fazer essa entrevista, porque eu estava colocando ali aquela situação e jogando para o prefeito que poderia, não, culpa é do secretário, eu tenho que conversar, o pessoal falando, então vamos lá conversar com o secretário. E para nós estar encerrando, que já passa rápido, que foi gostosa a conversa, eu gostaria até de te mostrar isso aqui, sim, porque você tocou sobre o hospital e eu só tenho uma pergunta para fazer. É importante, inclusive isso aqui você pode até fotografar. Isso aqui, agora não vamos esquecer a política, nós vamos falar um pouco da avaliação. Inclusive a política que eu estou falando aqui. Não está entrando na política, eu também não vou entrar, eu quero dizer aqui, uma avaliação para o pessoal em casa está entendendo. Ó. A pandemia nos pegou de surpresa. O prefeito que entrou disse que não precisa de um novo hospital. O diretor falou para mim que aquilo ali sempre foi assim e ele não pode fazer nada. Eu sei. Eu acredito que vai continuar assim. Então, vamos fazer uma avaliação. Ó. Isso é ótimo, vamos voltar a isso. Fazer uma avaliação. Ó. Se vocês não tivessem, no caso, foi perder a eleição, não sei se continuar de secretário, mas digamos que continuasse. O senhor de secretário, Magno, gostei, você vai continuar de secretário. Agora, com essa pandemia, com essa superlotação, com a dependência dos médicos, que uns fazem, outros não fazem, e sempre vai cair nas suas costas. Se fosse agora continuar 4 anos no secretariado, São Bento precisa de um novo hospital ou não tem necessidade igual? Isso não precisa responder, mas não é questão... Não, eu vou te responder e espero que você me dê uns minutinhos a mais para a gente responder corretamente. Sabe por quê? Porque as pessoas vão falar, não, mas agora que eles estão saindo, eu não estou falando, já vou deixar bem claro que ele não é candidato e que as propostas de novo hospital ou não, nunca viria deles para prometer, teria que ser uma ideia do prefeito. Ele só é o escolhido para agir naquilo que tem as ferramentas para trabalhar. Às vezes ele pode até reivindicar, mas daí não depende, ele é limitado na questão de ferramentas, né? Até de médico e de recursos, eu vou deixar bem claro. Obrigado, presidente. Entendeu? É isso mesmo, a gente precisa de gente esclarecidas que nos façam nas entrevistas, porque senão os caras perguntam as maiores absurdos e acham que a gente tem que responder conforme ele acha que o absurdo tem que ser respondido. É isso mesmo. Responde. Vamos lá. Alguns anos atrás, em 2017 aproximadamente, a agência de saúde regional de Mafra entrou em contato comigo porque eles tinham recebido um ofício do Ministério Público de São Bento do Sul, na qual o promotor da época, Dr. Cássio, se não me engano, na época, ele pedia ao governo do estado explicações de por que o município de São Bento do Sul não tinha um hospital de até 250 leitos, sendo que tinha mais do que 75 mil habitantes. Portanto, pode ter certeza que ele andou cavucando isso em portarias, decretos, como diz o pessoal da roça, argures.
ele foi cavocar. E se ele fez um pedido formal ao Estado, é porque ele não inventou. Ele achou isso em leis e portarias anteriores. Né? Muito bem. Logicamente que a gente disse, olha, não há a mínima chance da gente, como prefeitura, fazer agora um hospital de 250 leitos, e ficou dito por não dito. Né? Mas sim, é verdadeiro, existe essa determinação, né, nascida a partir de emanações legais, de que uma cidade, depois que passa os 75 mil habitantes, tem que ter certos quesitos que uma cidade com menos de 75 mil habitantes precisa. Como, por exemplo, um centro de atendimento psicossocial, como são os CAPs, não é obrigado em cidade pequena, né? E muitas outras coisas. Tá bom? Então, sim, tem um fundamento? Tem um fundamento, um respaldo, inclusive legal. O que aconteceu aqui sempre é que as pessoas que comandaram esta pasta e os prefeitos que me antecederam, imbuídos de boa vontade, nenhum fez isso por maldade, com certeza absoluta, mas sendo que havia um hospital que estava fazendo um serviço melhor ou pior, estava executando, não vou me meter num gasto astronômico. Até porque todo mundo sabe que um hospital, quando é público, você simplesmente não consegue administrá-lo. Imagine um hospital público onde todo mundo seja funcionário de carreira. Impossível. Então você pode construir um prédio, mas não pode tocar o hospital. Aí você vai ter que constrói o prédio e faz um convênio, um contrato, lá o que for mais interessante, dependendo da natureza jurídica de quem vai assumir o hospital. Né? Se for filantrópico é convênio, né? Se não for é contrato. Aí você vai fazer um contrato dizendo para ele, ó, tem 30 anos você vai tocar. Aí pode ser a Fundação São Camilo, a Santé, que toca Rio Negrinho, né? E São Miguel do Oeste e mais Campo Alegre. Tem várias no Brasil que estão habilitadas a fazer isso. Aí poderia ser feito um hospital, sem sombra de dúvida. Tá? Agora, o que tem acontecido esses anos todos é que o hospital, né, ele se denomina filantrópico, mas não há a menor dúvida que mesmo sendo filantrópico, ele precisa de recursos para sobreviver. Então, na prática, todo hospital filantrópico acaba sendo um hospital com fins lucrativos. Né? E isso faz com que haja um jogo, daquele jogo do cabo de guerra, onde você faz um buraco com lama no meio, bota 3 ou 4 pessoas de um lado puxando uma corda e 3 ou 4 puxando a outra. E aquilo fica uma tensão constante. O primeiro que deixar de puxar a corda leva todo mundo para a lama, né? É um jogo que se faz. Né? Pois muito bem, o que a Secretaria de Saúde tem feito com o Hospital de São Bento do Sul durante praticamente todas as gestões foi um cabo de guerra. Podem ver que em gestão do ex-prefeito Fernando Malon, né, inclusive houve o pedido deste termo de compromisso de ajustamento de conduta que eu estou mostrando, ele foi claríssimo ao dizer: não me foi imposto, Manuel. Eu pedi. 2007. Não me foi imposto. Eu pedi. Como é que um prefeito pede um termo de ajustamento de conduta? Porque não conseguia fazer os médicos trabalhar na época. Tanto é que depois desse termo de ajustamento de conduta, o próprio Dr. Tirso saiu da prefeitura. E o doutor Fernando, que é neurologista, também. Por quê? Porque não aceitaram trabalhar. É livre, hein? Não estou dizendo que fizeram errado. Apenas que era direito deles e eles exerceram o seu direito, né, de não aceitar as normas do termo de ajustamento de conduta, que dizia o quê? Qual é o município de São Bento do Sul fiscalizará o cumprimento integral da carga horária de todos os profissionais de saúde.
Isso não mudou. E lá no finzinho diz assim, multa de 30 mil reais por mês, já na época. 30 mil reais por mês pelo descumprimento. Está vigente. Portanto, essa história de fazer por produtividade, no serviço público não funciona. Tá? Voltando ao Estado, ao hospital, então, que é a pergunta básica. O ideal seria isso, se a comunidade conseguisse fazer um hospital, né, com umas instalações mais modernas, mais apropriadas, amplas. Né? Enquanto isso não se consegue, Rudinei, nós vamos ter duas coisas. Este prédio onde vocês dois estão agora, que você está sentado e ele em pé, este prédio é um prédio que foi uma doação feita pelo Tribunal de Justiça para o município. Tem um projeto pronto, hidráulico, arquitetônico, pronto, aqui, com elevador lá no fundo, perfeito, para aqui transformar centro de especialidades médicas. Aqui em cima haverá, no primeiro projeto, tínhamos 13 consultórios, mas vai ter ainda lá embaixo, vai ter outro, TFD vai continuar lá embaixo. TFD é tratamento fora do domicílio, onde nós encaminhamos as pessoas que têm que ser tratadas em Joinville, para ir para lá, aqui embaixo. Então, isso aqui vai ser transformado em local de atendimento. A verba já está garantida, é através de um empréstimo. E está garantida. Isto vai ser colocado à disposição da próxima gestão, com a única incumbência de tocar a obra, porque já está garantida a verba, assim como os projetos estão prontos. Ok? Nós temos uma outra coisa também. Eu imagino que quando eles... Veja, não estou falando de política, estou falando no programa de governo. O programa de governo, podem ver que durante muito tempo houve uma certa resistência à ideia de fazer um pronto atendimento, né? Certo? Por parte das oposições, antes da eleição. Aí, durante a campanha, aparece um programa de governo onde está lá um pronto atendimento para ser feito, e eles se comprometeram, a equipe eleita se comprometeu a tocá-lo. Nós temos uma verba de 1.999.000, através de uma emenda impositiva do deputado Silvio Drelli, enquanto deputado, e o projeto está pronto e o terreno está nivelado, inclusive nos causando problema, porque o pessoal vai lá levar produtos ali na João Pulim. Ali poderá ser feito. A diferença entre um pronto atendimento e uma UPA, Rudinei, é que a UPA, você tem que ter autorização prévia do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde vai participar com uma parte das despesas da UPA. No caso de Mafra, são 250 mil reais por mês. Muito bem. E um PA, pronto atendimento, é uma UPA que o governo federal não autorizou. Mas o que a gente fez? A gente pegou uma UPA, tem 1, 2 e 3. Pegou uma UPA média, para a cidade média, e copiou ipsis literis todo o seu projeto arquitetônico, esgoto, água, esgoto, elétrico, gases, copiado, exatamente igual. Telhado, tudo igual. Porta que abre para fora, porta que abre para dentro, tamanho de janela, é uma UPA. Não é UPA por quê? Porque não tem autorização do governo federal. Agora, a gestão que à frente tiver a paciência e quiser correr atrás disso, poderá transformá-la em UPA. Porque ela já foi feita pensando em vir a ser uma UPA. Então, não há a menor dúvida que poderá acontecer. Com isso, o que vai acontecer? O hospital vai deixar de ser a engronha, né, de atendimento que é hoje. Engronha no sentido de que para eles é extremamente difícil. Gostaria de te mostrar, Dinei, isso aqui você pode levar um xerox disso aqui, mas vamos lá.
O que você como cidadão e ele como cidadão paga? Bom, dentro do hospital, pronto atendimento médico clínico geral, 730 horas, 2 profissionais, cada um 73.751,90 por mês, levam 147 mil. Pronto atendimento de pediatria, tempo integral, 730 horas, significa o mês cheio, noite e dia. 73 mil, um pediatra. Pronto atendimento ginecologista e obstetra, cheio, 73 mil, um ginecologista. O rodízio eles que fazem. Você fecha um mês com 73 mil. Se forem 4, reparte 73. Se for um só e aguentar trabalhar um mês inteiro, ele vai ganhar 73 mil reais. Tá entendendo? Claro que dá. Cirurgião geral, mesma coisa. 73 mil. Fechado. Ortopedista, 73 mil. E anestesista, porque não dá para fazer cesárea sem anestesista, 73 mil. Isto aqui, ó, está dentro de uma liminar. É a obediência a uma liminar. Não se pode mudar, a não ser que você tenha isto disponível em outro lugar. Que poderá ser na UPA ou no pronto atendimento. Ele não especifica o lugar, ele tem que ser praticado no Isso tem que ser oferecido à população. No lugar onde, por exemplo, possa fazer uma sala para o anestesista poder trabalhar. É óbvio. Então se supõe que tem que ser no hospital, mas não é obrigatório. Sobreaviso, isso é plantão. R$101,03 por hora. Multiplicado por 24, 2.440, mais ou menos, por dia, para um médico trabalhar, se ele trabalhar 24 horas. Descrição de sobreaviso. Sobreaviso é 24,15 por hora. Quem é fazendo? Clínica radiológica. Então, 730 horas de sobreaviso, não precisa ficar dentro do hospital e vai ganhar 17.629 por mês. Se forem 2, reparte. Se forem 3, reparte. Se um só tiver tocar o mês inteiro, vai ganhar esse valor. Clínica cardiológica, a mesma coisa. Hoje são os 2 médicos, o Tirso e o Rogério, que se repartem esse valor. Isto não pode ser pago por vice-prefeito, então já metade disso ele vai ter que abrir mão, porque é proibido por lei ganhar dois dinheiros do ente público. A clínica neurológica, antes era um só que ganhava esse valor sozinho, por anos a fio, agora são 2, então reparte. Isso é sobre aviso. O cara tem que ir ao hospital quando é chamado. Clínica pediátrica hospitalar. Aí o Dr. Rudinei, que é pediatra, né? Tivemos o Rudinei pediatra, né? Interna uma criança, só que ele internou no plantão. E a criança fica internada. E de manhã cedo, às 7 horas, ele foi embora para Curitiba porque era que ele mora. Então nós estamos pagando para que o doutor... Dinei? Teu nome? Gustavo. Para que o doutor Gustavo atenda essa criança hospitalizada, ganhando 73.751 para ser repartido entre os 3 ou 4 que fizeram trabalho. Clínica médica hospitalar, a mesmíssima coisa, só que 598 horas de sobreaviso e 132 horas de presencial. Tá? Vai dar 14 mil com mais 13 mil, 27 mil para o clínico. Pelo mesmo motivo. O doutor Rudinei internou uma senhora e o doutor Gustavo vai ter que vê-la porque o doutor Rudinei mora em Joinville. Ele é só médico plantonista. Muito bem. Aqui em cima, o total fica 516, aqui embaixo mais 58 mil. E aí tem enfermagem. Aquela enfermeira que te coloca a pulseirinha verde e amarela, ela está ganhando 28.034 para ser repartido entre as que trabalham no mês. Nem isso estavam colocando lá. Espera, você entendeu? Tá. 28.034 para ser... Isso não é para uma pessoa só, deixe bem claro. Isto é para que aquele serviço seja prestado.
Se precisar de 3 pessoas, elas vão ser Isso se divide na recepção. isto. Isso aqui é só a recepção. Só a recepção. Subtotal, 698.716. Desses 698.000, a política hospitalar catarinense entra com 150.000 para ajudar. Aí é o que o Estado oferece da ajuda dele. Tá? E o Rede de Urgência e Emergência Federal, 17. Abatendo, a população de São Bento manda 530.579,32 centavos todo santo mês para manter a porta do hospital aberta. Isso aqui, vou levar um xerox para você ter em mãos. Isso aqui é a 4ª folha do último aditivo ao contrato, que tem 7 folhas no total. O último aditivo que foi feito agora muito recentemente. Né? E o que a gente observa e o que a gente vê é que todas as coisas que lá acontecem, a culpa é da secretaria. Eu queria... É até triste dizer porque veja, porque não me atenderam direito. Até teve o que eu não admito é que um médico lá de dentro, seja lá qual for, diga que a prefeitura não sabe fazer a gestão hospitalar. Jesus Cristo! O hospital é particular, é privado. Não é a prefeitura que faz a gestão do hospital. A obrigação da prefeitura é não deixar faltar um tostão dessa verba, e não faltou em todo esse tempo. Então, se lá fora, se lá dentro do hospital houver qualquer problema de gestão, não é a prefeitura responsável. Hoje estou falando isso. Daqui 1 mês e meio, quem estiver no meu lugar vai ter que falar a mesma coisa. Porque é a verdade. Eu queria estar agradecendo. Então... Vai fazer as finais, depois eu vou deixar, né? Só para o pessoal em casa, para não ficar muito cobrido, o pessoal não... Com certeza, Gui. Eu entrevistei o diretor do hospital, ele conversou bastante comigo, deu muita atenção em off. Mas eu não publiquei nada porque eu não tenho como provar. Se ele entrar lá na questão dizendo que não falou aquilo, eu não tenho como provar. Aí ele também não me mandou nada oficial por e-mail daquilo que eu tenho, ele não mandou nada. Então quer dizer que eu fui lá à toa. Ele conversou comigo, não valeu nada. Eu entrei em contato com o secretário de saúde, ele explicou tintim por tintim e também esse documento oficial aqui com os números. Se ele ficasse conversando em off, por isso que eu faço as lives ao vivo, só que daí não estamos na internet, mas vai ser colocado lá. Eu faço as perguntas, não é nada combinado, ele responde se quiser. Isso é padrão para todos os que vêm no Notícias CBS. Eu queria agradecer ali o secretário de saúde, que ele abriu as portas da Secretaria de Saúde. Eu fiz as perguntas que eu achei pertinentes. Eu me preparei para tudo. Você me perguntou só de uma parte. Eu não quis perguntar no que aconteceu de passado, porque aquilo lá pertence à justiça, não pertence a ele nem a mim. Então já está na justiça, esse é outro assunto. O assunto é a demora, a educação das pessoas sobre o Covid, sobre a orientação. É uma entrevista educativa, esclarecedora, cheia de veracidade, com números. Eu deixei à vontade, muita coisa que ele gostaria de passar. Os canais não fazem esse tipo de entrevista. E eu queria estar perguntando para o Manolo, para ele estar... Manolo não, é o... Manolo, meu filho, com muito orgulho. O Delon mesmo. Para ele estar fazendo aí as suas considerações finais e perguntar, eu vou perguntar para ele a forma de eu entrevistar. Ela é politiqueira, ela Não, absolutamente é não. tendenciosa. Não. Pelo menos a que você fez comigo, não. Não foi tendenciosa em absoluto. Eu queria estar pedindo para o pessoal, hoje nós entrevistamos o secretário de saúde, à noite nós estamos entrevistando a Secretaria de Educação, com a Rosemarie, com a Eliane Ligo, ela vai estar então fazendo perguntas, tudo sobre educação. Vamos estar finalizando o ano com extremamente clareza. Nós queremos ver a cidade, somos um canal que não somos remunerados, nosso trabalho totalmente voluntário. Até teve um aí que agora ele vai comandar toda a parte de... não vou citar o nome. A nova equipe.
É a nova equipe que vai, a parte sobre reportagem e tal. Ele disse que... Comunicação. Comunicação disse que eu não sou profissional, que eu não sou, nunca disse que era, que o nosso veículo, ele não recomendaria que o prefeito atual, que ganhou, não dar entrevista, que nós não sabemos entrevistar, que é muito baixo o nosso nível e que jamais nós íamos conseguir uma entrevista com o secretário de saúde. Tá ok. Então, posso falar uma coisa? Pode. Eu tenho um filho que é veterinário, mas antes foi jornalista. No dia em que ele, no dia ou na mesma semana em que ele se formou em jornalismo, ele chegou para mim e disse: olha pai, eu quero fazer outra coisa. Por quê? Simplesmente o Supremo Tribunal Federal disse que para exercer a carreira de jornalista não precisa ser jornalista. Isso está valendo há muitos anos. Portanto, quem dizer diferente, simplesmente ou está mal informado ou é maldoso. Porque, na verdade, o Supremo Tribunal Federal já disse que para exercer a função de jornalismo não precisa ter o título de jornalista. Ponto. E digo isso por conhecimento de perto, né? Ele acabou fazendo depois veterinário. Muito bem. Mas eu gostaria também voltando um minuto àquilo que nós estamos conversando, que em vista da situação difícil que o hospital está enfrentando agora no que diz respeito ao atendimento por causa da Covid, eu mostrei aqui que nós temos 2 médicos à disposição. Está vendo? 2 médicos. A partir de amanhã, dia 1º, estaremos com 3 médicos. Estamos pagando um 3º médico, mais um, para atender no período até o último dia do nosso mandato. Por quê? Porque reconhecemos que existe um fator cultural. Nós já fizemos pesquisas, você falou em cultural, já fizemos pesquisas de pessoas que estão dentro do nosso município que nunca pisaram numa unidade de saúde. E são 21. Qualquer coisa que tem, hospital direto. Por que não vai no posto? Porque lá não atende, porque lá não sei o que, porque fora de hora, sabe? 1000 explicações. Todas elas com algum fundamento, na verdade, diga-se de passagem. Nós não podemos ter os 21 postos abertos o tempo todo. Por isso que eu estou saindo desta secretaria com um sonho meu que não consegui realizar, que é o de fazer o pronto atendimento médico, e que para isso corremos atrás da verba, corremos atrás do terreno, né? Que sempre dá desgaste político, você derrubar um troço lá, sempre dá desgaste político, corremos atrás do terreno, corremos atrás da verba e corremos atrás dos chamados projetos e estamos entregando agora de presente para que eles façam. É claro que vai precisar mais dinheiro para fazer a parte de imobiliário, essas coisas todas, mas aí, meu querido, é outra gestão, eles que corram atrás das coisas como eu corri. No caso do prédio aqui ao lado, este prédio não nos pertencia. O prédio do INSS era do INSS. Tá? Conseguimos na Justiça Federal compartilhar o prédio com o INSS quando provamos que o Fundo Municipal de Saúde é legítimo herdeiro do INAMPS. Portanto, o governo federal nos nos deu a titularidade de 1.554 metros, aproximadamente. Tanto prédio que o INSS está usando uma parte dele porque não consegue tirar os arquivos. Né? Com isso, pudemos colocar o raio-x que vai começar a funcionar nos próximos dias. Né? E que eu passei 4 anos lutando contra a vigilância, contra isso, contra aquilo, com o INSS, para conseguir instalar a fiação de luz e o cambal. Ou seja, mais um presente que está sendo dada à nova administração. No TAC, que está aqui na minha mão e que eu já mostrei 2 vezes, consta que havia a necessidade da instalação de um serviço de ultrassonografia. Está instalado no posto de saúde central a nossa ultrassonografia, assim como está instalado o consultório de oftalmologia, que também consta do TAC. Está lá instalado. A médica que ganhou o concurso veio com seu esposo, também oftalmologista,
se encantaram com o material, se encantaram com o que está instalado e comprado, e ela logicamente continuou morando em Curitiba e voltava toda semana, não deu outra. Com todo o carinho e respeito que eu tenho pelas mulheres, sou filho de uma, esposo de outra, pai de outra e assim por diante, mas as mulheres têm esse problema de que elas são mãe, de que elas têm sua casa para cuidar. Trabalhou um mês conosco e nos deu tchau. Depois de ter esperado por ela meses com curso, para ali, para lá. Ou seja, a nova administração vai ter a incumbência de colocar um novo médico oftalmologista. Cobre da nova administração, porque nesta gestão não vou ter mais tempo de fazer isso, de certeza. Pode dar as considerações finais, agradeço demais a Notícia São Bento, Notícia CBS, pela oportunidade de conversar e dizer que eles se comportaram de uma forma extremamente profissional. Portanto, me deixaram à vontade para falar o que eu quisesse. E também não disse para eles o que eles podiam perguntar. E nem desviei os assuntos que eles perguntaram para aquilo que eu eventualmente gostaria de responder. Teria muitas outras coisas que eu poderia falar, mas que o tempo não permite. Então, a todos aqueles que tiveram a paciência de me escutar durante esse tempo todo, agradeço de coração. E já se eu não tiver outra oportunidade de poder me comunicar com a população sombrentense, deixo aqui a minha despedida, da nossa população e deixo livre para que a próxima equipe faça do jeito que melhor lhe aprouver ou do jeito que quiser, só alertando que há o emaranhado de leis que nós temos que obedecer no nosso dia a dia não permite nenhum tipo de aventura no que diz respeito à saúde. A saúde é sagrada por demais para permitir aventuras no seu desempenho de gestão. Muito obrigado e tenham um bom dia a todos. Queria agradecer ao secretário de Saúde. O nosso canal está aberto para qualquer tipo de divulgação. E queria que vocês acompanhassem hoje às 19 horas a Rosemaria, da Secretaria de Educação. E nós estamos abertos para a administração atual, já que foi nos declarado que a próxima gestão, o coordenador de comunicação falou que não vai deixar não terá entrevista e nem tipo de comunicação entre a prefeitura, porque ele não nos considera o nosso trabalho profissional. Então, desde já eu agradeço e eu acredito que a população, eu não dependo da avaliação de uma pessoa que se acha o maior área de São Bento do Sul. Nós estamos provando o nosso trabalho nessa gestão, não estamos aqui de brincadeira. O secretário jamais iria aceitar falar e se expor, porque poderia fazer algo que ia denegrir ele, mas não é o nosso trabalho. Então a população, nós temos o nosso alvo, que é o povo de São Bento do Sul, e várias cidades que nos acompanham, e eu sempre falo, e vou estar finalizando, todos os vídeos que nós fazemos, a pretensão é educativo, que não sirva só para São Bento, mas para todos os cidadãos brasileiros. De Neilópolis, do Notícias CBS.